Sabedoria de Salomão. 1. A sabedoria e o destino humano. Procurar a Deus e fugir do pecado. Amai a justiça, vós que julgais a terra. Pensai no Senhor com retidão. Procurai-o com simplicidade de coração. Porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé. Pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus. E o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna. Ela não habita num corpo devedor ao pecado. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. Não deixa impune o blasfemo por seus propósitos, porque Deus é a testemunha dos seus rins. Perscruta seu coração segundo a verdade, e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo, e Ele que mantém unidas todas as coisas, não ignora nenhum som. Por isso quem fala iniquamente não tem desculpa, não poderá eludir a justiça vingadora. Indagar-se-á sobre os planos do ímpio, o barulho de suas palavras irá até o Senhor, com prova de seus crimes. Um ouvido ocioso ouve tudo, nem o rumor dos murmúrios lhe escapa. Guardai-vos, pois, do murmúrio inútil. Poupai a vossa língua a maledicência. Não há frase furtiva que caia no vazio. A boca caluniadora mata a alma. Não procureis a morte com vossa vida extraviada. Não vos proporcioneis a ruína com as obras de vossas mãos, Pois Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou para que subsistam. São salutares as gerações no mundo. Nelas não há veneno destruidor. E o Hades não reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. A vida segundo os ímpios. Mas os ímpios a chamam com gestos e com vozes. Por ela se consomem, criando-a sua amiga. Fazem pacto com ela, pois merecem ser de seu partido. Dizem entre si, em seus falsos raciocínios: breve e triste a nossa vida. O remédio não está no fim do homem. Não se conhece quem tenha voltado do Hades. Nós nascemos do acaso, e logo passaremos como quem não existiu. Fumo é o sopro de nosso nariz, e o pensamento, centelha do coração que bate. Extinta ela, o corpo se torna cinza, e o espírito se dispersará como o ar inconsciente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como uma nuvem, sem traços, se dissipará como a neblina, expulsa pelos raios do sol, e por seu calor abatida. Nossa vida é a passagem de uma sombra, e nosso fim irreversível. O selo lhe é aposto, não há retorno. Vinde, pois, desfruta dos bens presentes, e gozar das criaturas com ânsia juvenil. Inebriemo-nos com o melhor vinho e com perfumes. Não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos com botões de rosas antes que feneçam. Nenhum prado ficará sem provar de nossa orgia. Deixemos em toda parte sinais de alegria, pois esta é a nossa parte e nossa porção. Oprimamos o justo pobre. Não poupemos a viúva, nem respeitemos as velhas cãs do ancião. Que nossa força seja a lei da justiça, pois o fraco com certeza é inútil. Cerquemos o justo porque nos incomoda e se opõe às nossas ações.
nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou acusador de nossos pensamentos. Basta vê-lo para nos importunarmos. Sua vida se distingue da dos demais, e seu caminho são todos diferentes. Ele nos tem em conta de bastardos. De nossas vias se afasta, como se contaminassem. Proclama feliz o destino dos justos, e se glória de ter a Deus por Pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos, temos o que será do seu fim. Pois, se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará das mãos de seus adversários. Experimentemo-lo pelo traje e pela tortura, a fim de conhecer sua serenidade e pôr à prova sua resignação. Condenemo-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o visite. Erro dos ímpios. Assim raciocinam, mas se enganam, porque sua maldade os cega. Eles ignoram os segredos de Deus, não esperam prêmio pela santidade, não creem na recompensa das almas puras. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Comparação entre a sorte dos justos e a dos ímpios. 3. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, pareceram mortos. Sua partida foi tida como uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos humanos, pareciam cumprir uma pena, mas sua esperança estava cheia de imortalidade. Por um pequeno castigo receberão grandes favores. Deus os submeteu à prova e os achou dignos de si. Examinou-os como o ouro do crisol e aceitou-os como o perfeito holocausto. No tempo de sua visita, resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. Julgarão as nações, dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade. Os que são fiéis permanecerão junto a ele no amor. Pois graça e misericórdia são para seus santos, e sua visita era para seus eleitos. Mas os ímpios serão castigados segundo seus raciocínios. Desprezam o justo e se afastaram do Senhor. Desgraçados os que desprezam sabedoria e disciplina. Sua esperança é vã. Suas fadigas sem proveito. Suas obras inúteis. Suas mulheres insensatas. Seus filhos depravados. Sua posteridade maldita. A esterilidade vale mais que uma posteridade ímpia. Feliz o estéril imaculada, que desconhece a união pecaminosa. Obterá seu fruto na visita das almas. Feliz também o eunuco, que não cometeu crimes com suas mãos. Não teve maus desejos contra o Senhor. Por sua fidelidade receberá graça especial, e um quinhão apetecível no templo do Senhor. Pois o fruto dos trabalhos honestos é cheio de glória. Imperecível é a raiz da inteligência. Os filhos dos adúlteros permanecerão imaturos. Desaparecerá a posteridade de uma união ilegítima. Ainda que tenham vida longa, ninguém deles fará caso, e no fim sua velhice será sem honra. Se morrem cedo, não terão esperança, nem consolação no dia da decisão. Pois o fim de uma geração perversa é cruel.
4. É melhor possuir a virtude, mesmo sem filhos. A imortalidade se perpetua na sua memória. Deus e o homem a conhecem. Presente, a imita. Ausente, a deplora. Na eternidade triunfa, coroada, vitoriosa. Por ter vencido numa competição de lutas, sem mancha. A posteridade numerosa dos ímpios não prosperará. Nascida de ramos bastardos. Não se arraigará profundamente, nem terá bases firmes. Se por algum tempo reverdecem os seus ramos, sem solidez, será sacudida pelo vento, desenraizada pelo fragor dos furacões. Os ramos, nem bem desenvolvidos, serão quebrados. Seu fruto será inútil, intragável, de nenhuma serventia. Pois os filhos que nascem de sonos ilegítimos são testemunhas da perversidade de seus pais, quando eles forem julgados. A morte prematura do justo. O justo, ainda que morra prematuramente, terá repouso. Velhice venerável não é longevidade, nem é medida pelo número de anos. As cãs do homem são as inteligências, e a velhice é uma vida imaculada. Agradou a Deus, Deus o amou. Vivia entre pecadores, Deus o transferiu. Arrebatou-o para que a malícia não lhe pervertesse o julgamento, e a perfídia não lhe seduzisse a alma. Pois o fascínio do que é vil obscurece o bem, e o turbilhão da cobiça perverte um espírito sem maldade. Amadurecido em pouco tempo, atingiu a plenitude de uma vida longa. Sua vida era agradável ao Senhor, por isso saiu às pressas do meio da perversidade. As multidões o veem, mas não entendem. Nada disso lhe ocorre à mente. Que graça e misericórdia são para seus eleitos, e sua visita para seus santos. O justo que morre condena os ímpios que vivem, e a juventude em breve consumada, a velhice longa do injusto. Eles veem o fim do sábio, sem compreender a vontade de Deus a respeito dele, e porque o pôs em segurança. Viram-no com desprezo, mas o Senhor se rirá deles. Logo se converterão no cadáver desprezado, numa ignomínia entre os mortos para sempre. Ele os jogará a cabeça abaixo, mudos, prostrados, sacudirá seus fundamentos. Serão devastados até o fim, e viverão na aflição. Desaparecerá suas memórias. Os ímpios comparecerão em julgamento. Quando tiverem de prestar contas de seus pecados, virão cheiros de terror, e seus delitos os acusarão frontalmente. 5. De pé, porém, está o justo, em segurança, na presença dos que o oprimiram, e dos que desprezaram seus sofrimentos. Vendo, serão tomados de terrível pavor, atônitos diante da salvação imprevista. Dirão entre si arrependidos, entre soluços e gemidos de angústia. Este é aquele de quem outrora nós ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura e seu fim infame. Como agora o contam entre os filhos de Deus e partilha a sorte dos santos. Sim, extraviamo-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou sobre nós. Para nós não nasceu o sol. Cansamo-nos nas veredas da iniquidade e perdição. Percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe o orgulho? De que nos serviram riqueza e arrogância? Tudo isso passou como uma sombra, como notícia fugaz, como um navio que singra as águas ondulosas sem deixar rastro de sua travessia, nem nas ondas a esteira de sua quilha, ou como o pássaro que voa pelos ares sem deixar vestígios de seu curso. O leve ar fustigado pelas penas, fendido pelo vigoroso cio. É aberto em estradas pelas asas, sem que se encontre algum sinal de sua rota.
ou como a flecha disparada para o alvo, cicatriza no instante o ar ferido, ignorando-se o rumo que tomou. Assim conosco, mal nascemos, já desaparecemos, sem mostrarmos nenhum traço de virtude. Na malícia, nos deixamos consumir. Sim, a esperança do ímpio é como a palha levada pelo vento, como a espuma miúda que a tempestade espalha. É dispersa como um fumo pelo vento, fugaz como a lembrança do hóspede de um dia. Destino glorioso dos justos e castigo dos ímpios. Mas os justos vivem para sempre, recebem do Senhor sua recompensa. Cuida deles o Altíssimo, receberão a magnífica coroa real, e das mãos do Senhor o diadema de beleza. Com sua direita ele os protegerá, com seu braço os escutará. Tomará a armadura de seu ciumento ardor, armará a criação para vingar os inimigos. Vestirá o couraça da justiça, cingirá com o capacete um julgamento irrevogável. Usará o escudo da invencível santidade, afiará a espada de sua ira implacável. A seu lado, contra os insensatos, pelejará o universo. Certeiras surgirão rajadas de raios. Voarão para o alvo do teso arco das nuvens. Sua funda lançará furiosa saraivada. Contra eles lutarão as ondas do mar. Sem piedade os rios os afogarão. Um sopro poderoso se levantará contra eles, e os dispersará qual furacão. A iniquidade fará deserta a terra inteira, e a malícia derribará dos tronos os poderosos. Os reis, portanto, procurem a sabedoria. 6. Escutai, reis, e entendei. Instruí-vos, juízes dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais a multidão, e vos orgulhais das multidões dos povos. O domínio vos vem do Senhor, e o poder do Altíssimo, que examinará vossas obras, perscrutará vossos desígnios. Se, pois, sendo servos do seu reino, não governastes retamente, não observastes a lei, nem seguistes a vontade de Deus, ele cairá sobre vós terrível repentino. Um julgamento implacável se exerce contra os altamente colocados. Ao pequeno, por piedade, se perdoa, mas os poderosos serão provados com rigor. Pois o Senhor do universo a ninguém teme. Não se deixe impressionar pela grandeza. Pequenos e grandes, foi ele quem os fez. Com todos se preocupa seu igual, por igual. Mas os poderosos reservam um julgamento severo. A vós, portanto, soberanos, me dirijo, para que aprendais a ser sábios e não pequeis. Santos serão os que santamente observam as coisas santas, e aqueles que se deixam instruir encontrarão do que se justificar. Ansiai, pois, por minhas palavras. Desejai-as e recebereis a instrução. A sabedoria se deixa encontrar. A sabedoria é radiante, não fenece. Facilmente é contemplada por aqueles que a amam, e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga, não se canse. Encontra-a sentada à porta. Meditá-la é como efeito a perfeição da inteligência, quem vigia por ela. Logo se isenta de preocupações. Ela mesma busca em toda parte os que a merecem. Benigna, aborda-os pelos caminhos, e a cada pensamento os precede. Seu princípio é o desejo autêntico da instrução. O afã da instrução é o amor. O amor é a observância de suas leis. O respeito das leis é garantia de incorruptibilidade. E a incorruptibilidade aproxima de Deus. Portanto,
O desejo da sabedoria eleva a realeza. Chefes dos povos, se vos agradam tronos e cetros, honrai a sabedoria e reinareis para sempre. Salomão descreve a sabedoria. Vou dizer-vos o que é a sabedoria e qual é a origem. Não vos esconderei os mistérios. Vou me reportar ao começo da criação, dando-o a conhecer claramente, sem me afastar da verdade. Não caminharei junto com a inveja corrosiva, que com a sabedoria não comunga. Uma multidão de sábios, ao contrário, é a salvação do mundo. Um rei sábio para o povo é bem-estar. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis proveito. 2. Salomão e a busca da sabedoria. Salomão era apenas homem. 7. Também eu sou homem, mortal igual a todos, filho do primeiro que a terra modelou, cinzelado em carne no ventre de uma mãe, onde por 10 meses no sangue me solidifiquei. De viril semente e do prazer, companheiro do sono. Ao nascer também eu respirei o ar comum, e ao cair na terra, que a todos recebe igualmente, estreei minha voz chorando igual a todos. Criaram-me com mimo entre coelhos. Nenhum rei começou de outra maneira, idêntica à entrada de todos na vida e à saída. Estima de Salomão pela sabedoria. Por isso supliquei, e inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos. Julguei junto dela a riqueza como um nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela, a prata vale quanto o barro. Amei-a mais que a saúde e a beleza. Me propus tê-la como luz, pois seu brilho não conhece o ocaso. Com ela me vieram todos os bens, de suas mãos riquezas incalculável. De todos eles gozei, pois é a sabedoria quem os traz, mas ignorava que ela fosse a mãe de tudo. O que aprendi sem fraude, eu comunicarei sem ciúme. Sua riqueza não esconde, é um tesouro inesgotável para os homens. Os que adquirem atraem a amizade de Deus, recomendados pelos dons da instrução. Apelo à inspiração divina. Que Deus me conceda falar conforme ouço, e um pensar semelhante a este dom, pois ele não só mostra o caminho da sabedoria, mas também dirige os sábios. Nas suas mãos estamos nós, nossas palavras, toda a inteligência e a perícia do agir. Ele me deu um conhecimento infalível dos seres, para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, o começo, o meio e o fim dos tempos, as alternâncias dos solstícios, as mudanças de estações, os ciclos do ano, a posição dos astros, a natureza dos animais, a fúria das feras, o poder dos espíritos, os pensamentos dos homens, a variedade das palavras, as virtudes das raízes. Tudo conheço oculto ou manifesto, pois a sabedoria, artifício do mundo, mo ensina. Elogio da sabedoria. Nela há um espírito inteligente santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos, inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza, tudo atravessa e penetra. Ela é eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz.
pois ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Por outro lado, sendo só, ela tudo pode, sem nada mudar, tudo renova. E entrando nas almas santas de cada geração, delas fez amigos de Deus e profetas, pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, sobre a sabedoria, não prevalece o mal. Ela se estende com vigor de um extremo ao outro do mundo, e governa o universo com bondade. Vou dar uma pausa aqui e continuo no próximo.